Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Antony Galvão. Olá, meus amigos, Antony Galvão chegando com mais um vídeo para o canal Portão de Saída, diretamente dos estúdios dos dois canais, o Pilastra da Verdade e o Portão de Saída. Eu quero muito agradecer aos membros do canal Pilastra da Verdade. Vou até ativar também aqui para quem quiser ser membro do canal. Eu não peço dinheiro aqui, independente de qualquer coisa. Não. Eu só peço uma força através dos likes e através de mensagens. E quando a pessoa quer ajudar, não precisa eu pedir. Quando a pessoa entende que o canal precisa de impulso, e tem pessoas que ajudam de uma forma indireta, através lá do WhatsApp, que é o Pix do canal. Mas não peço, cara, não vou fazer isso nunca aqui. Mas eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio total nos dois canais. Grato. Olha só, eu quero falar sobre o furacão. Este furacão aqui, né, que vou mostrar pela G1. É melhor do que eu mostrar certos vídeos que estão por aí mesmo, porque a G1 é um site que é tranquilo, não cobra direitos autorais quando a gente mostra. Eu vou falar sobre esse furacão e vou falar por que acontece isso. O furacão Milton, que é o nome que deram para este último furacão. Cada furacão tem um nome, né? Eles colocam o nome lá, né? E aí fala aqui, fotos mostram o antes e o depois de locais atingidos, que 10 mortos já se foram através desse furacão até agora. Com certeza, muitas pessoas desaparecidas. Com certeza, a quantidade vai aumentar. Então está escrito assim, ó, o furacão Milton tocou o solo da Flórida, que fica nos Estados Unidos, por volta das 21h30 desta quarta-feira passada, e deixou o estado cerca de 11 horas depois, em direção ao Oceano Atlântico. A passagem do tornado com ventos fortíssimos deixou 10 mortos, segundo as informações divulgadas pelas autoridades até a última atualização desta reportagem. Mais de 3 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica e o estado registrou inundações e um rastro de destruição que autoridades ainda não conseguem mensurar. Árvores caíram, postes foram arrancados e casas ficaram sem telhados. Tá, eu volto para mim aqui. Para falar o porquê que essas coisas acontecem. Isso não tem nada a ver com o ser humano. Isso não tem nada a ver com o suposto pecado. Isso aí é algo natural da própria imperfeição do planeta. O planeta, ele existe, ele é natural, só que ele é imperfeito. Porque ele não foi feito pela mão de um Deus como religião determina. Porque se fosse feito pela mão de um Deus e tivesse acontecendo isso, seria um Deus incompetente, ou não? Seria um Deus inútil. Seria um Deus imperfeito, ou não? Então, os furacões acontecem por quê? Porque realmente naquela região vai causar por conta de climas, propriedades naturais. As pessoas fazem casas, cidades naquela região e vão ser atacadas, simples assim. Nada mais do que isso, não tem outra coisa, não tem meio termo, meus queridos. Não adianta, cara. Você pode fazer o que querer, não adianta. A melhor coisa que tem a fazer é o ser humano entender a vida como a vida é, visível, palpável, tangível e vulnerável e frágil, e procurar locais mais seguros para habitar. Por que aqui no Brasil acontece
Muitas enchentes e matam pessoas, destroem plantações, né? Pessoas ficam desabrigadas e as pessoas ficam ali dizendo que são sinais dos últimos dias. Que os últimos dias, cara? Para com isso. Deixa a mão de ser trouxa. Deixa a burrice de lado, mental, e encara a vida como a vida é. Por quê? Porque no local que vai ser atingido, as pessoas constroem casas, cidades. Sabe por quê que as pessoas fazem isso? Porque a maioria dessas pessoas está no estado de imaginação mental em questão espiritual. Espírito é uma mentira. Espírito, sobrenatural, divindade e a puta que pariu nessa área aí é tudo uma farsa. Não adianta, porque a realidade ela massacra qualquer crença. É isso mesmo. Você pode ter a crença no que você querer. Você pode ter a fé no que você querer. Você pode bater no Antônio Galvão com palavras. Você pode bater no Jason Ferrer com palavra. Você pode bater no Antônio Miranda com palavra. Você pode bater no Pirula com palavra. Isso não vai afetar nada, cara. Sabe por quê? Porque o teu Deus é uma merda. Teu Deus não faz nada. Ou seja, uma merda tem mais serventia do que o teu Deus. Pelo menos a merda existe. Teu Deus não existe em lugar nenhum, cara. Não está em lugar nenhum. É um vazio eterno. É um vazio eterno. É só isso. Como foi que surgiu os primeiros átomos para a vida surgir? Não cabe a nós. Uma mágica natural. Uma coincidência natural, um acaso. Eu vou estar importando para isso para quê? Agora a importância da minha vida é me cuidar enquanto eu estou vivo. Eu sei que quando eu morrer, meu cérebro para, acabou. Só fica aí minha geração. Através dos meus filhos, meu neto. Só isso, cara. Deixando um legado para minha família que me considera e me conhece e sabe que eu tenho índole, caráter. Eu não faço nada para prejudicar ninguém. Meia dúzia de pessoas da minha família vai entender que eu tô aqui. Mas que eu fui, mas eu deixei uma história de um bom pai de família. Uma pessoa na sociedade que nunca prejudiquei ninguém, nunca matei ninguém, nunca destruí ninguém. E nunca vou fazer isso. Nunca vou fazer isso porque não é da minha natureza. Não é da minha natureza humana, cara. Da minha mente. Fazer o mal contra ninguém. Agora bater no sistema religioso, eu vou bater enquanto eu viver. O pau vai quebrar na casa de Noca porque é um sistema destruidor. Destruiu a minha vida, destruiu a minha família. A minha família, mesmo destruída em religião, continua acreditando na sua maioria. São poucos que ainda têm um pensamento racional. Voltando o furacão, acontece furacão por causa disso, porque o planeta ele não é perfeito, ele está dentro de um espaço que ele conseguiu chegar aqui milhões e milhões de anos, né? Que era uma bola de fogo incandescente. Isso prova que depois foi se esfriando por conta de uma distância de uma estrela por um período de tempo. Essa estrela aí, isso é um acaso de um momento do universo. Vai chegar um tempo que não vai ter mais condição de vida aqui. Então furacões, por que os furacões estão mais frequentes naquela região? Porque o planeta está mudando, porque o tempo está passando. Não existe apocalipse espiritual, vinda de Jesus. Isso é uma mentira, mas existe sim uma mudança climática. A gente está vendo aí. Aqui mesmo na minha região, nunca teve tanto calor quanto está tendo agora. Eu moro na chamada Suíça Baiana, Vitória da Conquista. Sempre foi muito frio, muito vento. Só que não está mais frio. Eu cheguei da minha região de Jaguarara aqui. Já encontrei um calor insuportável. Em pleno outubro, que está chegando o início do verão. E não tinha isso, cara, não tinha isso. Muitas muriçocas aqui. A gente tem que tentar combater. Muitas formigas aqui em casa. A gente tem que tentar combater. Porque é tudo coisa da natureza, é natural. A gente tem que tentar sobreviver. A vida é sobreviver. O mal e o bem é uma coisa que acontece de forma natural no meio dos vivos, por questão de sobrevivência. Não tem pra onde correr. Mas é muito melhor você fazer o bem para sobreviver de uma forma mais saudável. E é isso que eu faço.
Então por que que aqui não tem furacão? Porque realmente não está na direção onde causa os furacões ali naquela região. Que os furacões vão ali só para os Estados Unidos. A parte do México, né? Aquela região lá. Aqui o que? Enchente, tornado, que destrói muitas pessoas agora mesmo que demorou de chover. Aqui no Nordeste está tudo seco. Eu viajei aqui, saindo de Vitória da Conquista até Jaguaquara. Saindo da Vitória da Conquista, tem uma cidade chamada Planalto, depois Poções. Tudo seco. Parece um deserto, tudo seco. Agora, eu estava no ônibus, porque eu fui de ônibus, não fui de carro. Deixei o carro aqui com a família, fui de ônibus, tranquilo ali. E eu ouvindo algumas pessoas, alguns passageiros atrás de mim, falando besteira. Falaram muitas coisas normais do dia a dia, conversando sobre coisas realmente que acontecem, mas ao mesmo tempo enfiando religião no meio. Ah, porque é Deus. Aí quando olharam para umas montanhas, né, que eu vou até mostrar para vocês durante o período do vídeo, que eu filmei bem na hora que eu estava no ônibus, umas montanhas secas aqui na região de Poções, região de Manuel Vitorino, né? E aqui na Bahia, muito seco, aí mostrando aquelas pedras ali, e aquele agreste, aquela coisa, e o pessoal falando lá atrás de mim, né, nas poltronas atrás, as coisas de Deus são perfeitas. Você já pensou aquelas pedras ali? E não entendem que pedras são lavas derretidas que um dia petrificaram por conta de um clima, por conta de uma temperatura. Se você não sabe, o gelo, a água tem um estado de temperatura que ela é líquida, tem um estado de temperatura que ela evapora se a temperatura for alta, e se ela for baixa, ela petrifica. É água, vira pedra de gelo, e se possível, depende da temperatura mais baixa, a pedra fica tão resistente quanto qualquer pedra natural. É apenas o clima que faz isso. Pedra, na verdade, também é fogo de lavas que, de acordo, foi esfriando mais, se tornou pedra. Milhões e milhões de anos. E aquelas pedras ali, a gente sabe que há milhões e milhões de anos atrás, este planeta, ele teve muitos vulcões saindo do núcleo ali. Muitos vulcões que petrificaram por conta do clima, por conta da temperatura. E é isso. Lavas esfriando viram pedras. Lavas em uma temperatura alta são líquidos de fogo líquido. Se você não sabe, a mesma coisa é água de uma temperatura muito baixa, abaixo de zero, petrifica a água, e uma temperatura mais acima é líquido, somente isso. E se aumentar a temperatura, evapora. Só isso, cara. Isso é ciência, é física. Aí os caras estavam falando besteira. Aí eles começam a falar coisa da consciência, coisa que acontece. É isso e aquilo. Mas depois enfia a religião no meio, porque Deus é isso, porque Deus é aquilo. Porque isso é Brasil. Isso é Brasil. Nada mais do que isso. Isso se chama Brasil. Sobre o furacão, porque era pela permissão de Deus acontecer isso, as pessoas que estão morrendo. Sabe por que elas estão morrendo? Porque elas vivem ali, no foco, no local principal, no alvo dos furacões. Mas o planeta é tão grande, cara. Será que aquelas pessoas são obrigadas a morar ali, nos Estados Unidos? Mas é isso que podemos fazer. Então este furacão é apenas uma prova de todos os furacões que já aconteceram. Furacões, vulcões, enchentes. Uma prova que o planeta não é perfeito, que não tem Deus em lugar nenhum. E se existisse um Deus, seria um Deus inútil, imperfeito. Seria pior do que um demônio. Então é melhor não crer nisso e viver a vida e se cuidar. Você tem que cuidar de você, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua saúde. Isso não quer dizer também que você está imune de tudo que vem contra você. Isso não quer dizer que você está blindado, mas isso quer dizer que você está se protegendo o máximo quando você protege a sua vida e a vida da sua família. Se você está morando em uma área de risco,
que seja de furacão, que seja de vulcão, que seja de terremoto, que seja de enchente. Cara, toma atitude na vida e sai dali e faz o possível. Busca ajuda, sai dali e vai morar numa região melhor. Eu moro numa cidade aqui que não tem risco de nada disso. A cidade que eu moro não tem risco de enchente. Se acontecer isso aqui vai ser... Aí realmente é um fenômeno, um milagre. Seria algo sobrenatural. Não tem risco de enchente, não tem risco de terremoto, não tem risco de furacão, não tem risco de tornado. Eu fico besta, moço, quando eu ouço pessoas aí nas reportagens que moram em ribanceiras de cidades, em locais perigosos ali, que acontecem deslizamentos de terra, muitas enchentes, e quando os repórteres vão ali entrevistar aquelas pessoas, dizem: o que a gente pode fazer? A gente não tem outro lugar para ir, a gente tem que ficar aqui, a gente não sai daqui. Burrice, cara. Tem lugar para ir, sim. Você não é, a não ser se você estivesse dentro de uma penitenciária, preso sem poder sair, e ela estiver em um local de risco de vida, aí você não pode fazer nada. Mas você é uma pessoa livre, não cometeu crime nenhum, aí tá com a sua família morando numa ribanceira, morando numa favela, morando numa periferia, morando no esgoto. Você sabe por que você faz isso? Porque você não para entender que o país é tão grande, tem local tudo bem melhor, tem cidade pequena, que é bem melhor você morar, cara. Não. Porque a mente do povo é a mente curta, a mente fechada. Porque a metade da mente é religião. Não, a gente tem que viver aqui, porque é pela vontade de Deus. Mas o nosso Deus, nós estamos na igreja orando, o nosso Deus não vai deixar acontecer. Burrice, se vir você morre. Madeira de dar em doido, cara. Cadê a madeira? Não tá aqui perto, não. Madeira de dar em doido nessas ideias. Você tá esperando por um Deus que não tá em lugar nenhum, rapaz. Você tá arriscando a vida de seus filhos, da sua família, por conta de uma crença infundada em um Cristo que nunca existiu como divino. 2000 anos o cara não mete a cara. Não, eu sou criticado por alguém da minha família. Fala que eu falo bestagem. Não, ele fala bestagem, é por isso. Agora mesmo eu viajei e uma irmã minha falou pra mim que alguém da família falou: eu não quero nem ele aqui. Eu não tô importando, eu estou falando isso aqui, não é porque eu tô angustiado com isso, não, eu não tô nem aí pra isso, cara. O cara é burro. O cara que falou isso é burro. Ele falou pra mim que não quer nem você na casa dele, porque você fala muita bestagem. E sabe quem é o cara? Que depende de um salário mínimo e uma mixaria da prefeitura, de uma prefeitura de uma cidade pacata que tem menos de 10 mil moradores. Depende disso, mora num local pacato que não sai dali pra nada, nunca morou em outra cidade nem da Bahia, principalmente do Brasil, e tá ali numa igrejinha. É presbítero de uma igreja que não faz nada. Deus, Jesus, Deus, e vive aquilo. Aí eu sou o cara que fala bestagem, eu falo bobeira, ele não quer a minha... Mas se eu chegar ele me recebe bem, porque é uma pessoa que sempre me recebeu bem na casa dele quando eu ia. Eu tenho assim um apreço por ele, pela esposa dele, pelos filhos dele. Eu tenho um apreço por isso, cara. Eu fiquei triste de ouvir isso, mas o que eu posso fazer? Não pela crença, porque eu sei que é uma pessoa que não estudou. Não passou do 3º ano do ensino fundamental. É semi-analfabeto. Então, cara, eu vou ficar me importando com a pessoa que tem um pensamento totalmente voltado a acreditar em besteira. Ela não para pra entender que a vida é física, que não tem Deus nenhum, que não tem nada, que ele tem que viver a vida e cuidar da família. E é uma pessoa muito honesta. Vou dizer que não é não. É uma pessoa honesta, compra, paga, tem ali a sua índole. Mas é um religioso que tem uma mente fechada. É um prisioneiro de uma religião. E não tem nem a humildade de dizer: não, se vir na minha casa eu recebo. Não tem nada contra o que ele pensa. Se ele querer falar o que ele fala e eu não concordar, eu falo pra ele que eu não concordo e pronto. Aí o cara abre a boca: eu não quero nem
nem na minha casa. Eu nem sei se falou isso. Foi alguém que falou pra mim. Também eu estou falando, estou comprando pelo preço que me venderam. Mas, cara, eu não importo pra isso, sabe por quê? Porque eu sei que é um povo que não estuda. E quem não estuda só aprende a acreditar. Quem não busca informação só aprende a acreditar. E vai acreditar em tudo quanto é besteira que se fala. Então, quando você estuda, busca informação, assiste pessoas que falam coisas do dia a dia, que falam dentro de um conhecimento, aí vocês aprendem a saber. Vocês estão entendendo? Então o meu canal, a proposta do meu canal não é tirar fé de ninguém, tirar ninguém da igreja de ninguém. Quer viver no engano, viva até o último dia da vida, cara. É problema de cada um. Agora é fazer você pensar. E quando você pensa, você sai de qualquer mentira religiosa. Então, falando sobre o furacão é simplesmente algo da natureza. O cara tá ali naquela região, vai ser afetado. Você não é obrigado a morar naquela merda a vida inteira. Mora ali por quê? Porque quer. Mas muitas vezes não tem condição, André, não pode sair dali, não tem condição. Busque ajuda, cara. Eu quero sair daqui, área de risco, não quero ficar aqui. Fica, brevemente, com certeza, pode sim acontecer outro furacão, até pior. Esse chegou ao nível 3, acho que ao nível 4, saiu arrancando o telhado, muitas coisas e matando pessoas, né? Porque mais de 10 já foram mortas, pessoas desabrigadas. Mas o povo continua, porque o povo acredita em Deus. Deus, ele dá livramento, é tudo à vontade de Deus. A desgraça tá acontecendo, mas é tudo à vontade de Deus. Tá tudo no controle de Deus. Ainda bem que eu saí dessa merda, meu amigo. Porque isso aí, a pior doença, ela é mental. Quando a pessoa acredita em imaginário. Fico por aqui, Antônio Galvão, portão de saída. Eu fui, mas eu vou voltar. Novos argumentos, novas indagações. Até o próximo vídeo. Espero que vocês entendam a minha linguagem e se cuidem. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Antônio Galvão.